Nós acompanhamos o caso de uma mulher que se engasgou com um pedaço de tapioca. Ela chegou a ser atendida, foi levada para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. E para debater esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Patrícia Tavares para falar um pouquinho justamente sobre isso, tirar algumas dúvidas. A gente até montou uma mesinha aqui com alguns alimentos, alguns objetos, para que a gente possa tirar todas as dúvidas com relação ao engasgo e as consequências, os perigos, né? Doutora Patrícia, bom dia, obrigada pela sua participação. Primeiro, quando a gente fala de engasgo, muita gente não dá a devida importância ao engasgo. O que é esse engasgo? O engasgo é um sinal de que a tua via aérea, ou seja, a passagem de ar, está obstruída. Então, o teu corpo vai tentar desobstruir de qualquer forma para conseguir respirar. Então, ele começa com sinais de tosse, fazendo força para poder tentar tirar aquele objeto ou pedaço de alimento que esteja obstruindo a via aérea. Agora, isso acontece por quê? Isso acontece por uma desatenção? Isso acontece porque algumas pessoas já têm essa predisposição? O que leva de fato a isso? Então, o engasgo ele pode ser causado por um mau hábito alimentar. Então, pessoas comerem a comida muito rápido, não mastigarem, falarem enquanto comerem comidas que são mais secas, né? E não fazer o hábito de mastigar bem. Então, tudo isso pode favorecer. E existem as predisposições ou doenças que podem fazer com que o engasgo seja mais frequente. Então, doença de Parkinson, outras doenças neurológicas, doenças da motilidade do trato gastrointestinal, que favorecem, infelizmente, a maior possibilidade de engasgos. Idosos também têm que ter uma atenção especial? Tem que ter, porque o idoso também tem essa dificuldade na motilidade, então ele também tem que ter cuidado e às vezes ele tem também uma doença neurológica que favorece ao engasgo ou ao entalo também. Então ele tem que ter mais cuidado no hábito. Comer bem devagar, mastigar bem, evitar falar, evitar tomar água rápido quanto come. Agora olha só, a gente está aqui conversando, tirando todas essas dúvidas. Você que está acompanhando, você tem alguma dúvida que quer tirar, que quer trazer o esclarecimento aqui com a doutora Patrícia? Participe, mande uma mensagem para a gente. O nosso telefone é 99601-8888. Enquanto você manda essa mensagem, a gente vai conversando mais um pouquinho aqui e eu aguardo a sua participação para que a gente possa interagir, tornar isso um bate-papo importante e também bastante produtivo, educativo, né? Doutora, a senhora falou aí de idosos, pessoas que têm predisposição. Agora, quem tem criança em casa também fica preocupado com esses engasgos, né? Principalmente com alguns alimentos. A gente recebe orientação, às vezes, de médico, não dá uma uva inteira. A gente trouxe até a uva aqui. É um alimento que também pode provocar engasgo? Alguns alimentos também têm essa incidência maior? Alimentos que tenham essa forma, né, mais ovalada ou redonda, eles acabam passando com mais facilidade pela essa parte superior e eles podem ficar entalados. Então, tem que ser cortado ao meio, né? A gente evitar também essas balinhas. Objetos, às vezes, de bolinha pequenininha que tem dentro de casa. A gente, hoje em dia, já tem isso pela própria uma consideração nos brinquedos, né? Isso é proibido para crianças menores de 3 anos por conta do risco de engasgo, da criança comer, colocar na boca e acabar engasgando. Olha só, essa aqui são aquelas balinhas. A gente trouxe aqui essa balinha que tem esse formato. Além de ser pequenininho, ela é também redondinha, assim como a uva, né? E a superfície, ela é lisa e favorece com que ela desça. E se a epiglote impedir que ela vá para o esôfago, ela vai para a via aérea. A gente está falando desses aqui que às vezes são um perigo para as crianças, mas atenção também para os adultos, para todo mundo. Que a gente acaba às vezes na pressa se alimentando ali muito rápido e esquece. Exatamente. E trouxemos também a tapioca, doutora. A tapioca que foi o alimento que provocou a morte dessa mulher de 30 anos, acabou se engasgando com um alimento que se popularizou também, né? Hoje, nas dietas, a gente vê que muita gente acaba comendo a tapioca. É um alimento que se encontra facilmente, mas é um alimento que também merece atenção? Merece porque é um alimento mais seco. Então, se ele não for cortado, mastigado devagar,
várias vezes, ele pode entalar. E ele pode virar uma gominha, que fica parecido com a uva, essa consistência que acaba favorecendo com que ele fique mais agarrado na via aérea. E aí a gente trouxe a água aqui, mas a gente trouxe a água com outro propósito. Mas a água, nesse caso dos alimentos mais secos, ela ajuda também. Ajuda desde que você mastigue bem. Então, não dá para fazer só uma coisa. Se eu pegar um pedaço grande de tapioca, um pedaço grande de carne e não mastigar e colocar a água por cima, isso pode piorar o processo de engasgo. Tá, mas líquidos também provocam engasgo. Sim, provocam sim. Se forem tomados de forma rápida, ao invés de ir para a via do trato digestivo, vai para a via aérea. E eu vou até dar um exemplo aqui de situações que, por exemplo, tô num carro, tô em movimento, a gente às vezes com criança acaba dando ali para a criança comer na pressa, para tomar um leite, um suco, ou a gente mesmo, né? Às vezes está realmente naquela rotina ali bastante agitada, a gente acaba comendo dentro do carro. Movimento do carro com alimento, com líquido, isso também favorece engasgos? Com certeza, com certeza. O hábito de comer devia ser um hábito sagrado, onde a família, a gente sabe que a nossa rotina é muito complicada, que a gente vive num mundo muito acelerado, mas a gente tem que entender que a gente tem que sentar para comer. A gente tem que mastigar, não é sair comendo, correndo. Eu sei que às vezes não tem como evitar, mas aí tem que ter esses cuidados de mastigar direitinho para evitar que esse engasgo ou que essa obstrução maior aconteça. Perfeito. Doutora, enquanto a gente está conversando aqui, o nosso público já interagiu, já trouxe aqui perguntas para a gente e a gente vai justamente ver essas perguntas. Olha só. Bom dia, eu sou Elisângela. Como a gente deve socorrer um adulto em situação de engasgo? Elisângela, já agradeço aí a sua participação. E doutora, vamos esclarecer então essa dúvida, né? Primeiro, toda emergência, ela deve ser acionada, um serviço de emergência antes de socorrer alguém. Então, a primeira conduta é ligar para a emergência. A segunda é você tentar com tapas nas costas, ver se você consegue desobstruir. Aí tá mostrando o videozinho do pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, criança, você faz essa posição que ele está fazendo, colocando entre as pernas e batendo de forma que você empurre para baixo o objeto para conseguir desengasgar. Se não, essa manobra da própria mão no abdômen da criança para tentar desobstruir também a via aérea. Sempre com ela nessa posição que ele colocou, para baixo. Isso para, com a gravidade, tentar tirar o alimento que está ali na via aérea, né? E com relação a adultos? Adulto, a gente tem uma manobra que chama Heimlich, onde a gente põe o punho fechado aqui, logo depois do diafragma, e põe a mão aberta e faz uma manobra com força para poder... A pessoa na frente. Vamos demonstrar aqui, aproveitar que a gente está ao vivo, vamos lá. Você está engasgada, então eu pego o meu punho e coloco aqui, e eu pego aqui a minha mão e com força eu puxo, e aí eu aproveito essa pressão para poder tirar o que está dentro da via aérea. Entendi. Esse é o procedimento, respondendo então a pergunta da Elisângela. Isso. Vamos para mais uma interação então, mais um telespectador que está aqui participando com a gente, é a Maria. A Maria pergunta o seguinte: se eu estiver sozinha e me engasgar, o que eu posso fazer? Liga para o serviço de emergência e você vai tentar você mesma fazer a manobra de Heimlich. É o que a gente pode fazer. A gente sabe que é um desespero, né? Quem já lidou com pessoas ali engasgadas, eu lidei com a minha filhinha pequenininha engasgando com leite, me desesperei. Claro que a gente tem que manter o controle. É uma situação que manter o emocional equilibrado faz toda a diferença. Fácil, mas com certeza. E aí é isso. Liga para a emergência, você fique tentando, se você não puder acionar alguém que esteja próximo a você, você mesmo tentar com a manobra de Heimlich, com a tosse, fazer com que o objeto saia. Perfeito. Mais uma interação. Olha só, a gente estava até mostrando as imagens aí enquanto a doutora estava explicando para que você possa entender, tá? Agora é o Secundino de Taguatinga e ele está participando com a gente querendo saber o seguinte: tenho 67 anos e eu engasgo sempre com a própria saliva, o que também acontece bastante. O que ele deve fazer, doutora, nesse caso? Ele deve investigar.
tá? Então, a partir de 60 anos, existem algumas doenças neurológicas, e como eu tinha citado, Parkinson é uma delas, mas existem diversas doenças em que alteram a motilidade do trato gastrointestinal. E se ele está tendo frequente com a própria saliva, isso deve ser investigado. Quais são os comuns? Seria um refluxo, algo nesse sentido, doutora? Não, existem doenças neurológicas, Parkinson, doenças mais graves como ela, miastenia, que atuam na motilidade. Então, a gente tem o nosso próprio trato gastrointestinal, ele faz movimentos para poder ir levando o alimento. E se essas doenças neurológicas fazem com que a motilidade fique prejudicada, fica mais fácil daquilo levar ao engasgo. Então, a orientação para o secundino, procure um médico, investigue isso para que não tenha uma consequência mais grave. Sim. Vamos para mais uma participação, então? O pessoal está querendo tirar aqui todas as dúvidas, o pessoal está com muita dúvida. Agora é o Arnor. Uma pessoa engasgada pode dar água para tentar desengasgar? Pode, mas, como eu falei, o ideal é a gente fazer as manobras, porque às vezes se o pedaço for grande e você acrescentar água, você vai piorar o engasgo. Então, se engasgou com a água, se engasgou com leite, se foi algo que você sabe que é pequeno, que vai favorecer que ele desça, tudo bem, mas não é o recomendado. Quando a gente fala do engasgo que acaba levando à morte das pessoas, isso é por quê? Porque vai, por exemplo, para o pulmão, doutora? É exatamente isso. Então, a gente tem as duas vias, né, que se encontram aqui e é uma via só. Então, a gente tem a boca, a gente tem a narina, que se encontram aqui, na faringe. E quando elas se encontram aqui, ela tem uma separação que vai para o esôfago e outra que vai para o trato respiratório. O que divide isso e o que impede que a gente, quando come, vá para a via aérea? A epiglote. A epiglote é uma válvula e essa válvula, quando você come, ela fecha a via aérea e a comida vai para o esôfago. Entendi. A gente vê casos de pessoas que ficam até internadas durante algum tempo, né, aguardando que o organismo responda aos tratamentos. Vamos para mais uma pergunta, para a gente saber o que o pessoal quer saber em casa. Agora é a Maria de Jesus, ela que está falando lá dos Jardins Mangueiral. Obrigada, viu, Maria de Jesus, pela sua participação. A dúvida dela, doutora, a pessoa que tem refluxo tem uma maior possibilidade de engasgar? Ela tem mais possibilidade de ter engasgo porque o suco gástrico acaba subindo, então ela pode sim levar a um processo de engasgo. E, o ideal é que esse refluxo seja tratado corretamente, identificado, diagnosticado e tratado corretamente. Perfeito. E a gente então faz o alerta, né? A gente está falando, pegando aqui uma situação específica de uma mulher de 30 anos que faleceu após comer tapioca, acabou se engasgando, mas a gente também tem os outros objetos aqui que devem ser levados em consideração, principalmente para quem tem criança em casa que acaba colocando qualquer coisa na boca. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos e a nossa casa está sempre aberta, tá bom? Obrigada, mãe. Até logo. Bom dia.